Em um verão inesquecível, Ana, uma jovem de 21 anos, encontra o misterioso Ricardo, 46 anos, em uma praia deslumbrante. Ao trocarem olhares, uma conexão mágica surge, desafiando tudo o que ela conhecia sobre amor e relacionamentos. Assista agora enquanto revelamos os altos e baixos desse romance improvável que transforma suas vidas para sempre. Era uma tarde dourada de verão quando Ana decidiu explorar a praia após meses de trabalho intenso. Ao andar pela areia fina, seu olhar se cruzou com o de Ricardo, um homem com ares de sabedoria e uma energia que despertou algo dentro dela. Ricardo, com seus cabelos grisalhos levemente ao vento, e um sorriso caloroso, a fez sentir como se o tempo houvesse parado. Ali, entre as ondas e o brilho do sol, um instante mágico aconteceu. Os olhares se encontraram e, sem palavras, sentiu que algo especial estava prestes a começar. Ana nunca tinha conhecido alguém que a fizesse sentir assim, como se todas as outras pessoas desaparecessem, e apenas os dois existissem no mundo. Foi nesse olhar que tudo mudou, onde um simples dia na praia se transformou em um encontro que ela jamais esqueceria. O primeiro contato aconteceu de forma leve e descontraída. Ana, sempre sorridente, decidiu se aproximar de Ricardo, que estava sentado em uma toalha, com um livro nas mãos. Ao se aproximar, ele ergueu os olhos e, ao ver a jovem, sorriu de uma maneira que a deixou ainda mais à vontade. "Posso me juntar a você?", perguntou Ana, com uma suavidade na voz. Ricardo, surpreso com a audácia dela, acenou afirmativamente e desafiou Ana a compartilhar a história por trás do livro que ele estava lendo. Assim, eles iniciaram uma conversa cheia de curiosidades e risadas, onde o tempo parecia escorregar entre os dedos como a areia da praia. O calor do sol refletia a química crescente entre eles, e cada palavra trocada fazia o coração de Ana acelerar. Ela se sentia viva, como se a brisa do mar trouxesse novas possibilidades para sua vida, e Ricardo parecia ser a chave para abrir esse novo mundo. A conversa entre Ana e Ricardo fluiu naturalmente, como as ondas que se quebravam na praia. Eles trocaram histórias de vida, de amores e desamores, e a intimidade crescia a cada minuto. Ricardo, com seu olhar sábio, falava de viagens que fez, das pessoas que conheceu e das lições que aprendeu ao longo dos anos. Ana, por sua vez, contava sobre sua juventude, suas aspirações e o que desejava para o futuro. Ouvindo-o, ela sentiu-se como uma viajante em um tempo diferente, aprendendo com cada relato do homem que a encantava mais e mais. Eles riam juntos, trocando olhares cúmplices e sentindo que aquele momento era apenas o início de algo especial. Ana percebeu que, independentemente da diferença de idade, a conexão que existia entre eles era única, mágica e digna de ser explorada. A linguagem do coração não tem limites, e naquele entardecer à beira-mar, os dois estavam prontos para mergulhar de cabeça nessa nova aventura. Com o sol se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa, Ricardo, percebendo a química entre eles, lançou o convite que Ana esperava ouvir. "Que tal um jantar à luz das estrelas esta noite para continuarmos nossa conversa?", questionou ele, os olhos brilhando com a perspectiva de um momento especial a dois. O convite dele fez o coração de Ana disparar. Com um sorriso radiante, ela aceitou, sentindo uma mistura de excitação e nervosismo. Em seu interior, uma chama resplandecente se acendia, prometendo um encontro que seria mais do que apenas uma refeição, seria a oportunidade de conhecê-lo mais profundamente, otimizando a cumplicidade criada naquele primeiro dia. Enquanto conversavam sobre onde ir, Ana imaginou a noite perfeita, cheia de risos e olhares, onde cada prato servido iria acompanhar seus sentimentos em ascensão. Assim, com a decisão firmada e os corações pulsando em sintonia, eles se prepararam para o que prometia ser uma noite mágica à beira-mar. À medida que a noite se aproximava, Ana se preparava para o jantar que tanto esperava. Cada passo em direção ao restaurante à beira-mar era repleto de expectativa e um pouco de nervosismo. Ao chegar, ela se deparou com uma mesa elegantemente decorada, onde a luz suave das velas dançava junto com a brisa do mar. Quando Ricardo chegou, seu sorriso iluminou ainda mais aquele ambiente especial. A conversa entre os dois fluiu com naturalidade, a cada sorriso e a cada palavra trocada, novos sentimentos começaram a brotar. Eles falaram sobre suas vidas, sonhos e experiências,
aninhados em um universo paralelo onde a diferença de idade se dissipava em um abraço de cumplicidade. As descobertas feitas naquela noite tornaram-se pequenos tesouros guardados em seus corações, reforçando a certeza de que estavam em uma jornada especial juntos, onde cada olhar dizia que eram mais do que apenas duas almas em busca de companhia. Eles exploravam as profundezas de suas personalidades e, entre histórias e risos, fizeram promessas silenciosas de não deixar que essa conexão se dissipasse ao amanhecer. O vínculo entre Ana e Ricardo transcendeu suas idades, revelando-se como uma dança entre gerações. Enquanto Ana falava de sua juventude e das novas tecnologias que a cercavam, Ricardo compartilhou suas recordações de uma época sem smartphones e redes sociais, onde a conexão humana se fazia pelo toque e pela presença. Cada história contada era um lembrete de que, apesar das décadas que os separavam, a essência do que unia as pessoas permanece a mesma: o desejo de ser compreendido e amado. Essa conexão entre gerações trouxe uma nova perspectiva à vida de ambos. Ana embelezou sua visão de mundo com a sabedoria de Ricardo, enquanto ele, por sua vez, se sentia renovado pela energia vibrante dela. Era uma troca mútua que desafiava estereótipos e criava um novo olhar para o amor, onde diferenças se tornavam nuances coloridas em um quadro lindo e plural. O compromisso que estava se formando entre eles era forte o suficiente para mostrar que, naquele instante, eles eram simplesmente humanos buscando companheirismo e afeto, e não prisioneiros de suas idades. Enquanto a noite avançava, não puderam escapar dos desafios que a diferença de idades naturalmente trazia. Ana, com sua vivacidade e coragem, iniciou um diálogo sincero sobre as expectativas que ambos tinham um do outro. O medo da desaprovação da sociedade começou a tomar forma em suas mentes. Ricardo, com sua experiência e cautela, percebeu que precisava ser honesto sobre seus próprios receios, com uma preocupação em magoar Ana caso estivessem em momentos de vida completamente diferentes. Conversaram sobre a possibilidade de invejas e críticas que poderiam surgir, mas, ao mesmo tempo, sentiram que sua conexão era forte o suficiente para suportar qualquer tempestade externa. Era um momento de vulnerabilidade e sinceridade, onde ambos mostraram seus medos e inseguranças com um toque de humor e carinho. Eles prometeram que, independentemente do que a vida reservasse, estariam dispostos a lutar por aquilo que começava a florescer entre eles, porque o amor, embora desafiador, também era extraordinariamente recompensador. A noite chegou ao seu clímax quando Ricardo, após um jantar delicioso, conduziu Ana a um local tranquilo na praia onde as estrelas brilhavam intensamente sobre eles. Sentados em uma toalha, sentiam a areia fresca sob seus pés e o som suave das ondas como trilha sonora. Nesse momento sob as estrelas, Ricardo virou-se para Ana e, com o coração acelerado, expressou o quanto ela significava para ele. O mundo parecia ter desaparecido, e tudo o que restava eram seus olhares que se cruzavam como se fizessem uma promessa silenciosa. O toque de suas mãos, um gesto singelo, mas carregado de emoção. Ana sentiu as faíscas entre eles enquanto ele se aproximava mais, desafiando a vulnerabilidade e o medo do desconhecido. A noite acariciava seus corações com a brisa suave, naquelas emoções intensas, eles descobriram que ainda havia espaço para magia e romance, mesmo em suas diferentes etapas da vida. Assim, entre sussurros e risos, ambos tinham a certeza de que aquele momento era apenas o ponto de partida de uma jornada que valia a pena ser explorada, juntos. Enquanto a luz da lua refletia suavemente nas ondas, Ana chegou ao restaurante, onde Ricardo já aguardava com um sorriso acolhedor. O ambiente, iluminado por pequenas luzes, criava uma atmosfera mágica que deixava os dois ainda mais conectados. Ao se sentar à mesa, Ana sentiu uma eletricidade no ar, e cada toque sutil de Ricardo ao conversar parecia despertar algo profundo dentro dela. Seus dedos roçaram levemente nos de Ana quando ele a alcançou para pegar o cardápio, e ela não pôde deixar de sentir um arrepio percorrer sua espinha. Olhares longos e penetrantes se cruzaram entre eles, onde as palavras se tornaram secundárias. O que realmente importava era a conexão que se intensificava a cada momento. Ricardo falava sobre a vida, mas Ana estava absorta na segurança e na sabedoria que emana dele. Ela compreendia que aquele encontro era mais do que um simples jantar, já era manifestação de uma atração que crescia, um conhecido sabor de algo novo e inexplorado. O calor da presença dele a deixava confiante,
como se ela estivesse finalmente encontrando um lar em seu olhar. À medida que a refeição avançava, a conversa de Ana e Ricardo fluiu como um rio, repleto de correntes de emoção e possibilidades. Os sentimentos que antes estavam escondidos foram ganhando espaço a cada riso compartilhado. Ana sentia seu coração pulsar mais forte, as palavras de Ricardo penetrando em sua alma. O respeito e o carinho que ela via em seus olhos a faziam acreditar que aquela conexão era verdadeira. O tema da conversa tomou um rumo mais pessoal, e ao falar sobre seus sonhos, Ana percebeu que compartilhava com Ricardo uma visão de mundo similar, apesar das diferenças de idade. Ela não podia ignorar como suas mãos se aproximavam, os toques sutis fazendo com que ela sentisse o calor dele, a força interior que emanava de sua presença. O restaurante estava cheio, mas parecia que eram os únicos ali. Nesse misto de sentimentos à flor da pele, Ana começou a enxergar Ricardo como mais do que um homem. Ele representava uma nova etapa em sua vida, alguém que podia deslumbrá-la. Ela desejava conhecê-lo ainda mais, e imaginou como seria descobrir cada faceta dele, como uma flor desabrochando lentamente sob a luz do sol. Após o jantar, na caminhada à beira-mar, o som das ondas batendo na areia misturava-se com a doce melodia da noite. Ana e Ricardo estavam alheios ao mundo, imersos na magia daquele momento. A brisa leve acariciava seus rostos, trazendo um frescor que combinava perfeitamente com a tensão crescente entre eles. Ricardo caminhava mais perto de Ana, seus braços quase se tocando, e cada passo parecia um convite silencioso para que ela se aproximasse mais. Eles pararam em um ponto, onde as ondas se quebravam, e o céu estrelado refletia na água. Ricardo olhou nos olhos de Ana, como se quisesse decifrar seus sentimentos. "Você é uma pessoa tão especial, Ana", disse ele, sua voz suave carregada de emoções. Ela sentiu seu coração acelerar, e neste instante, compreendeu que estava se entregando a uma nova experiência. O desejo de se abrir a Ricardo crescia como um incêndio, ardendo por dentro, enquanto sua mente oscilava entre o nervosismo e a vontade de se conectar mais intimamente com ele. Naquele cenário romântico, Ana se permitiu sonhar com o futuro, imaginando que a cada momento que passavam juntos, eles se tornavam mais próximos, como duas almas que se encontraram por um motivo maior. Ao encontrarem um pequeno banco de madeira à beira-mar, Ana e Ricardo sentaram-se, observando o brilho da lua sobre as ondas. A atmosfera parecia carregada de algo especial. Ricardo, com um olhar profundo e sincero, quebrou o silêncio. "Há algo em você que me atrai de uma maneira inexplicável", confessou. As palavras dele fizeram o coração de Ana disparar. Ela levou um tempo para encontrar sua voz, sentindo-se vulnerável, mas ao mesmo tempo, desejando ser honesta. "Eu também sinto isso. Este momento é diferente de tudo o que já vivi", disse ela, com um brilho nos olhos. O vento soprou levemente, como se a natureza estivesse fazendo uma pausa para ouvir a confissão dos dois. Ana percebeu que estava se abrindo para Ricardo, compartilhando sentimentos que nunca havia expressado antes. Era como se a distância de suas vidas não importasse mais, e cada palavra se tornava um laço mais forte entre eles. Com a luz da lua como testemunha, eles conversaram sobre suas esperanças e anseios, e Ricardo revelou partes de seu passado que moldaram o homem que ele era. Essa vulnerabilidade partilhada fez com que o laço entre eles se aprofundasse ainda mais, transformando o que antes era um encontro casual em uma conexão verdadeira e significativa. Naquela noite, sob o céu estrelado e a suave melodia das ondas, Ana soube que estava vivendo um momento inesquecível, onde cada palavra trocada fazia seu coração pulsar mais forte em sintonia com o de Ricardo. Após a mágica noite sob as estrelas, Ana voltou para casa com um sorriso no rosto, mas a mente estava repleta de preocupações. Ela sabia que sua família poderia não entender a conexão que havia criado com Ricardo. Na manhã seguinte, decidiu que precisava contar a eles antes que rumores surgissem. Durante o café da manhã, ao reunir todos à mesa, seu coração acelerou. Uma mistura de amor e ansiedade tomava conta dela. Quando mencionou Ricardo, os olhares trocados entre sua mãe e seu pai eram de preocupação. O silêncio se instalou, e o pai, com expressão séria, foi o primeiro a falar. Ele questionou Ana sobre a idade de Ricardo e se ela realmente sabia o que estava fazendo.
Para ela, essa conexão tinha sido autêntica, mas as palavras dele a fizeram sentir-se insegura. Sua mãe, tentando suavizar o clima, pediu para que Ana explicasse como se conheceram. O ambiente estava tenso, e apesar das tentativas de Ana de explicar a beleza da relação, a desaprovação estava presente nos rostos de seus pais, que ainda tinham dificuldade em aceitar essa união inesperada. Nesse momento, Ana percebeu que, ao descrever seus sentimentos, estava se preparando para lutar por aquilo que acreditava, mesmo sabendo que o caminho à frente poderia ser desafiador. Os dilemas éticos e morais surgiram rapidamente na mente de Ana após a conversa com sua família. Ela refletia sobre a diferença de idade e como isso poderia afetar a visão das outras pessoas sobre o seu romance com Ricardo. Ana se lembrava de conversas antigas com amigas sobre relacionamentos, onde se discutiam normas sociais, e como muitas vezes esses padrões eram opressivos. Para ela, o que sentia por Ricardo era algo real e profundo, mas a sociedade tinha suas próprias regras. Ela se sentia dividida entre a felicidade que havia encontrado e o peso dos julgamentos que poderia enfrentar. Para superar esses dilemas, Ana decidiu se aprofundar mais na conexão que tinha com Ricardo. O que ela mais desejava era explorar o que esse relacionamento significava para eles. Para isso, iniciou um diário, onde registrava suas reflexões, medos e alegrias. Com isso, buscava valores que fossem verdadeiros, que a ajudassem a discernir se estava seguindo o caminho certo. O amor que sentia por Ricardo era puro, mas o peso das expectativas sociais começava a pesar em seus ombros, criando um dilema que ela precisava enfrentar. À medida que Ana e Ricardo continuavam a se encontrar, algumas inseguranças começaram a surgir, especialmente na forma de ciúmes e mal-entendidos. Durante um dos encontros à beira-mar, Ana percebeu que Ricardo estava um pouco distante. Ele não falava tanto como o habitual, e isso fez o coração dela acelerar com preocupações. Ela se perguntava se ele estava pensando na diferença de idade ou se havia algo mais que o incomodava. Quando Ricardo finalmente comentou sobre uma amiga recente que ele havia reencontrado, Ana sentiu uma onda de ciúmes crescer dentro dela. Embora soubesse que ele era apenas um amigo, o trivial comentário parecia ter dado asas às suas inseguranças. As conversas, que antes eram leves e divertidas, começaram a ficar mais pesadas. Ana, em um momento de sinceridade, decidiu abrir seu coração e questionar Ricardo sobre seus sentimentos. Ele, por sua vez, garantiu que a amizade não significava nada comparado ao que eles estavam construindo. Essa conversa gerou um desfecho significativo nas inseguranças, levando ambos a perceberem a importância da confiança e da comunicação. Afinal, era a verdade e a sinceridade que permitiriam que eles construíssem algo ainda mais forte entre eles. Os desafios que Ana e Ricardo enfrentavam exigiam momentos de conversas difíceis. Em um dia ensolarado, enquanto caminhavam pela praia, Ana decidiu que precisava falar sobre o que realmente sentia. Com o som das ondas como pano de fundo, ela encontrou coragem para expressar suas preocupações sobre a diferença de idade, a desaprovação familiar e os ciúmes recentes. O diálogo começou de forma hesitante, mas logo fluiu com sinceridade. Ricardo, atento às palavras de Ana, ouviu cada uma com paciência, oferecendo seus próprios medos e inseguranças. Ele compartilhou como se sentia pressionado pelo que as pessoas pensavam, e como a relação deles, embora especial, o deixava em conflito. Juntos, eles exploraram as verdades que muitas vezes permaneciam ocultas, a necessidade de apoio mútuo, a compreensão das inseguranças de cada um e, principalmente, a importância de manter o diálogo aberto. Ao final da conversa, ambos se sentiram mais seguros, percebendo que a vulnerabilidade era necessária para fortalecer os laços que estavam construindo. Essa troca só fez aumentar a cumplicidade entre eles, preparando o terreno para que pudessem enfrentar os desafios que ainda viriam pela frente. Com a expectativa da noite mágica à frente, Ana se viu em um turbilhão de emoções. O jantar à luz de velas à beira-mar foi tudo o que ela sonhou: risos, conversas profundas e um toque de cumplicidade pairando no ar. Contudo, no íntimo, Ana começou a ponderar sobre o que a aguardava quando as férias terminassem. Seria possível que esse caloroso encontro se transformasse em algo duradouro? Ricardo, com sua vida e responsabilidades,
estaria disposto a dar uma chance a esse amor inesperado? Os conflitos internos a acompanharam enquanto, entre um brinde e outro, as perguntas sobre ficar ou partir começaram a tomar forma. O que significaria para ela escolher ficar? E partir, seria como jogar fora a chance de algo belo? As ondas do mar pareciam sussurrar suas incertezas, enquanto o olhar de Ricardo refletia uma possibilidade de amor verdadeiro que ela nunca atreveu a sonhar. A conexão era forte, mas o futuro continuava nebuloso, e Ana necessitava tomar uma grande decisão. O vínculo entre Ana e Ricardo transcendeu suas idades, revelando-se como uma dança entre gerações. Enquanto Ana falava de sua juventude e das novas tecnologias que a cercavam, Ricardo compartilhou suas recordações de uma época sem smartphones e redes sociais, onde a conexão humana se fazia pelo toque e pela presença. Cada história contada era um lembrete de que, apesar das décadas que os separavam, a essência do que unia as pessoas permanece a mesma, o desejo de ser compreendido e amado. Essa conexão entre gerações trouxe uma nova perspectiva à vida de ambos. Ana embelezou sua visão de mundo com a sabedoria de Ricardo, enquanto ele, por sua vez, se sentia renovado pela energia vibrante dela. Era uma troca mútua que desafiava estereótipos e criava um novo olhar para o amor, onde diferenças se tornavam nuances coloridas em um quadro lindo e plural. O compromisso que estava se formando entre eles era forte o suficiente para mostrar que, naquele instante, eles eram simplesmente humanos buscando companheirismo e afeto, e não prisioneiros de suas idades. Enquanto a noite avançava, não puderam escapar dos desafios que a diferença de idades naturalmente trazia. Ana, com sua vivacidade e coragem, iniciou um diálogo sincero sobre as expectativas que ambos tinham um do outro. O medo da desaprovação da sociedade começou a tomar forma em suas mentes. Ricardo, com sua experiência e cautela, percebeu que precisava ser honesto sobre seus próprios receios, com uma preocupação em magoar Ana caso estivessem em momentos de vida completamente diferentes. Conversaram sobre a possibilidade de invejas e críticas que poderiam surgir, mas, ao mesmo tempo, sentiram que sua conexão era forte o suficiente para suportar qualquer tempestade externa. Era um momento de vulnerabilidade e sinceridade, onde ambos mostraram seus medos e inseguranças com um toque de humor e carinho. Eles prometeram que, independentemente do que a vida reservasse, estariam dispostos a lutar por aquilo que começava a florescer entre eles, porque o amor, embora desafiador, também era extraordinariamente recompensador. A noite chegou ao seu clímax quando Ricardo, após um jantar delicioso, conduziu Ana a um local tranquilo na praia onde as estrelas brilhavam intensamente sobre eles. Sentados em uma toalha, sentiam a areia fresca sob seus pés e o som suave das ondas como trilha sonora. Nesse momento sob as estrelas, Ricardo virou-se para Ana e, com o coração acelerado, expressou o quanto ela significava para ele. O mundo parecia ter desaparecido, e tudo o que restava eram seus olhares que se cruzavam como se fizessem uma promessa silenciosa. O toque de suas mãos, um gesto singelo, mas carregado de emoção. Ana sentiu as faíscas entre eles enquanto ele se aproximava mais, desafiando a vulnerabilidade e o medo do desconhecido. A noite acariciava seus corações com a brisa suave, naquelas emoções intensas, eles descobriram que ainda havia espaço para magia e romance, mesmo em suas diferentes etapas da vida. Assim, entre sussurros e risos, ambos tinham a certeza de que aquele momento era apenas o ponto de partida de uma jornada que valia a pena ser explorada, juntos. O amor muitas vezes desafia as normas sociais e os preconceitos, provando que a verdadeira conexão entre pessoas pode transcender idades e outras barreiras. Às vezes, é preciso ter coragem para seguir o coração e explorar novas possibilidades, mesmo diante de desafios. Que tipo de história você gostaria de ouvir a seguir? Romance, aventura, superação ou talvez um drama emocional? Deixe suas sugestões nos comentários. Você acha que a diferença de idade em relacionamentos realmente importa? Como você lida com a desaprovação social em suas próprias relações? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Acompanhe-nos para mais histórias que tocam o coração e desafiam nossas percepções.